A graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Dando continuidade aos livros de Esdras e Neemias, domingo nós vamos tratar a lição 11. Esdras vai a Jerusalém ensinar a palavra. E o tema tratado hoje será: a palavra deve ser semeada. O texto base encontra-se em 2 Coríntios, capítulo 9, dos versículos 9 ao 15, que diz: Conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia, e pão para comer também, multiplicará a vossa sementeira, e aumentará os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais para toda a beneficência, a qual faz que por nós se dê graças a Deus. Porque a administração desse serviço não só supre as necessidades dos santos, mas também redunda em muitas graças que se dão a Deus, visto como, na prova desta administração, glorificam a Deus pela submissão que confessais quanto ao Evangelho de Cristo, e pela liberalidade de vossos dons para com eles e para com todos, e pela sua oração por vós, tendo de vós saudades, por causa da excelente graça de Deus que em vós há. Graças a Deus, pois, pelo seu dom inefável. Irmãos, em 2 Coríntios 9, Paulo continua estimulando aos coríntios a contribuírem generosamente com a igreja em Jerusalém. Ele dá vários e importantes detalhes sobre como devemos ofertar. Ele compara a nossa oferta a uma semente e diz que a nossa colheita é proporcional à nossa semeadura. E isto quer dizer que a nossa generosidade deve ser proporcional ao que temos recebido de Deus. A oferta deve ser sinônimo de alegria e não de pesar. Em seguida, o apóstolo fala sobre o que Deus faz conosco por causa das nossas ofertas. Deus é bom e generoso. Não é o seu desejo que soframos dano, porém Ele deseja ver a nossa atitude em relação ao seu reino. Em toda a sua longa e difícil trajetória, a Bíblia tem com sucesso resistido a muitos ataques dirigidos contra ela. Ela foi proibida na época medieval, bombardeada por grande criticismo durante o século XIX e negligenciada grosseiramente no século XX. A Bíblia, todavia, meus irmãos, continua a oferecer corretamente à humanidade uma esperança e orientação. E não é de admirar que o apóstolo Paulo tenha lembrado aos primitivos cristãos que as Sagradas Escrituras são as palavras de Deus. E a palavra diz: muito em toda maneira, porque primeiramente as palavras de Deus lhe foram confiadas. Irmãos, quando Deus revelou o seu desejo no Monte Sinai e ordenou a Moisés a codificar e transmitir essa palavra ao povo, a palavra vai dizer: estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor vosso Deus, para se vos ensinar, para que os fizesse na terra a que passais a possuir. Irmãos, eventualmente as escrituras eram lidas regularmente em voz alta, no templo em Jerusalém e em outros lugares. As pessoas elas podiam ouvir, entender e agir. Por exemplo, vemos que Jesus Cristo tinha livre acesso às Escrituras e as lia em voz alta na sinagoga em Nazaré. O público maravilhava-se com as palavras graciosas de Cristo e quando ele aplicava a si mesmo a profecia de Isaías. Mais tarde, meus irmãos, os apóstolos eles foram inspirados a escrever as cartas à igreja.
explicando frequentemente as Santas Escrituras. Juntamente com outros escritores e seguidores de Cristo, eles escreveram também os relatos da vida e da obra de Cristo, os quais chegaram a ser comumente conhecidos como evangelhos. Deus, meu irmão, Ele cuidou para que estes únicos escritos fossem preservados para as gerações futuras, como diz a palavra, mas também eu procurarei em toda a ocasião que depois da minha morte tenhas lembrança dessas coisas. Nós vemos que séculos mais tarde, meus amados, depois da invenção da imprensa e da tradução das escrituras para as línguas populares, o povo passou a ter acesso progressivamente à Bíblia Sagrada. Hoje, meus irmãos, este é o livro dos livros e está ao alcance de quase todas as nações. No entanto, os modelos de pensamento moderno da nossa era agem frequentemente como uma restrição poderosa à leitura e entendimento das páginas da Bíblia. O princípio básico do mundo de hoje afasta o povo da Bíblia, e esta é a razão pela qual o Senhor tem despertado alguns dos seus servos a exporem corretamente a Sagrada Escritura. Nós precisamos, meus irmãos, ler a Bíblia com entendimento divino. Quando você estiver lendo a Bíblia, peça a presença de Deus, peça a presença do Espírito Santo, para que você tenha um entendimento sobre as Escrituras. Não tenha vergonha de ler esta palavra. Ela nos ajuda no nosso dia a dia. Ela nos inspira a fazer o bem para nosso irmão. E Deus quer que nós venhamos preservar, assim como os antigos, como na época daquelas pessoas da igreja primitiva. Era um conhecimento passado de pai para filho. Então que possamos passar esse conhecimento por várias e várias gerações. Deus abençoe seu dia, em nome de Jesus. Amém.